Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, você está bem? Amém. Que bom que você veio receber algo da parte do Senhor, mas também você veio entregar a sua devoção, o seu culto ao Senhor. E sabe, queridos, é claro que todo aquele que procura, acha, todo aquele que bate, a porta se abre, porque Deus é assim, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E certamente você veio aqui não só prestar culto a Ele, adoração a Ele, louvor a Ele, mas também você tem expectativa no seu coração de receber algo dEle, de sair daqui abastecido com a palavra e com a unção. Não é assim? Amém. Eu creio que o Senhor vai nos guiar a pastos verdejantes essa tarde. Sabe, queridos, tudo aquilo que nós temos aprendido nesse lugar da parte do Senhor, não é para nós retermos, é para nós repartirmos com outras pessoas. E na verdade, esse é o propósito do culto de missões. O culto de missões, ele tem o propósito de nos despertar para aquilo que Cristo fez por nós. E aquilo que nós podemos fazer para outras pessoas. Uma vez você teve um encontro com Jesus, e eu tenho certeza que mudou a sua vida. Aquilo que você recebeu dele, o Espírito Santo, a nova vida, a palavra, tem transformado a sua maneira de agir, de pensar, de viver. E é claro que nós sabemos que com o Senhor é de glória em glória, é de fé em fé. Então, como você está hoje é muito melhor do que você estava ontem, e amanhã você estará muito melhor do que você está hoje. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Isso não significa que não teremos desafios, mas significa que vamos aprender a lidar a cada dia com as coisas da vida. Amém, queridos? Então, o culto de missões é para despertar a você sobre isso e para que você também possa entender que há uma responsabilidade sobre a nossa vida de passarmos isso adiante. Aquilo que eu recebi, eu vou entregar. Aquilo que tem acontecido com a minha vida e aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, eu vou passar para outras pessoas. Então, o culto de missões é para nos lembrar que temos missionários no campo, né? Como a Vânia falou, talvez você não tenha o chamado do ID, mas aqueles que têm, estão produzindo resultado no campo missionário, e nós estamos aqui segurando a corda. Mas também o fato de nós estarmos aqui não significa que não possamos fazer algo. Claro que podemos, dentro de missões urbanas, dentro da nossa família, dentro do proceder da nossa vida, nós em todo o tempo estamos ministrando a palavra, ainda que sem palavras, não é? São Agostinho falou isso, Josimaia também repete isso, eu também vou pegar carona neles e repetir isso. Devemos pregar o evangelho em todo o tempo, se for possível com palavras. A sua vida é uma carta viva, amém? É o que o apóstolo Paulo escreve, que nós somos cartas vivas. O que significa isso? As pessoas que não conhecem a Jesus vão ler Jesus através da nossa vida, amém, queridos? Então sim, o culto de missões é sempre para nos despertar, porque o tempo está passando e Jesus está voltando. E é claro que, queridos, eu e você não vamos nos alegrar se pessoas passarem pela nossa vida e a gente não tiver feito absolutamente nada para mudar o destino eterno delas, não é? Sempre que houver oportunidade, nós vamos ministrar, ainda que seja sem palavras. Amém? Vamos caminhar um pouco essa tarde. Eu quero ler com vocês algumas coisas. Eu sei que o Espírito Santo vai nos instruir. Sabe, queridos, quando a gente prepara uma ministração, a gente prepara debaixo de uma instrução divina. Ninguém chega aqui e fala do seu próprio coração ou daquilo que a sua mente queria que falasse. Não. Quando nós preparamos uma ministração, nós oramos e perguntamos a Deus o que Ele deseja que seja dado ao povo. Porque nós estamos aqui por sua causa.
não é? Nós somos mordomos do Senhor para a sua vida. Nós estamos aqui com a bandeja servindo a palavra para você. Então não é o que eu quero servir, é o que o dono da obra deseja que seja servido. Não é assim? Quando você vai a uma festa, não é o garçom que define o que vai ser servido, é o dono da festa. Ele que vai dizer o que vai ser servido e em que momento será servido. Nós estamos aqui, a Bíblia nos compara a mordomos, os pregadores. E nós estamos aqui, não é? Servindo a você o pão vivo que desceu do céu. Então é o Senhor que vai dizer o que vai ser servido essa tarde. E nós oramos e buscamos estar sensíveis para aquilo que o Espírito quer comunicar. Então quando você chega aqui e ouve uma palavra, certamente, queridos, nós já oramos, já meditamos, já lemos sobre ela. E é óbvio que primeiro ela surtiu um efeito na nossa vida. Você entende? Primeiro eu fui ministrada sobre esta palavra, para depois trazê-la para você. Então eu creio que o Senhor quer nos ensinar algumas coisas essa tarde. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Reis, lá no Velho Testamento, 1 Reis, no capítulo 3. É uma história que talvez você já tenha ouvido, não é uma história tão desconhecida assim. Está lá em 1 Reis, no capítulo 3. Eu quero ler com você a partir do versículo 16. Você achou? 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Achou? Ô, glória! Amém. Você está aí, não está? Amém. O calor não está deixando você cansado, porque você está no ar-condicionado. Graças a Deus não vai faltar luz hoje. Diz o seguinte, você achou? 1 Reis 3, versículo 16. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher. Portanto, se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantou-me de madrugada para dar de mamar a meu filho. Eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e o teu é morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Traze-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Esse rei era o rei Salomão. E eu quero pensar alguns pontos dessa passagem. Um deles, queridos, é sobre a sabedoria desse rei. Salomão era um rei que teve a oportunidade de pedir muitas coisas para Deus, mas ele pediu sabedoria para ser rei, para reinar com sabedoria.
E nesse episódio, nós podemos entender a sabedoria de Salomão diante daquela situação. Agora, olha que coisa interessante. Salomão não tinha só uma sabedoria dada por Deus. Ele, como rei, ele também tinha uma espada. E sabe que a Bíblia compara a espada à palavra de Deus? Lá em Hebreus, no capítulo 4, a palavra vai dizer que a palavra do Senhor é mais cortante, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela está apta para separar juntas e medulas, alma e espírito, e discernir a intenção do coração. O que essa espada natural de Salomão fez nessa situação? A espada natural discerniu a intenção dos corações. Porque as duas mulheres falavam a mesma coisa. Como saber quem está certo e quem está errado? Salomão usou a espada, usou uma estratégia natural para entender o que estava acontecendo no coração das pessoas. E a Bíblia diz que a palavra é uma espada. A Bíblia diz lá em Apocalipse, querido, pelo menos 2 vezes, eu me lembro agora, a respeito de Jesus Cristo com a sua espada. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vai derrotar, não é? O anticristo com a sua língua, com a espada da palavra. Não vai ter guerra. Jesus vai abrir a sua boca e pá! A espada da palavra. Então, fazendo alusão a essa espada espiritual que é a palavra, que corta, que penetra, e a Bíblia diz, ela separa juntas e medulas. Medula é o cerne, é o centro, é o núcleo. Uma medula é lá na medula de um ser humano que se produz o sangue, os leucócitos, as hemácias. Então está lá dentro, no cerne, a medula, né? Aqueles que gostam de comer mocotó, eu diria que é o tutano, né? Que está lá dentro do osso. Aquele tutano é a medula, é o cerne, é o interior. E também diz que separa juntas. Sabe aquele ossinho da galinha que você tem que bater justamente ali, pá, para poder separar, porque senão não separa. Você tem que ali, né, na junta do frango para poder desossar, porque senão não vai, você não consegue quebrar o osso da coxa. Você vai separar ali a coxa da antecoxa, não é assim? Tá. A asinha você separa na junta. Então, vamos entender o que a Bíblia diz quando a palavra separa juntas e medulas. Ela vai aonde ninguém vê. Ela vai no cerne, ela vai no centro, ela vai no lugar certo. Salomão usou uma palavra natural para ir no lugar certo, para cortar no lugar certo, no interior dessas mulheres, no coração dessas mulheres. E sabe, queridos, pegando carona, vamos dizer assim, né? Nessa pequena introdução do que a espada é poderosa para fazer, ela revela o que ninguém vê, ela revela o centro de todas as coisas, ela separa juntas e medulas, alma e espírito, e discerne a intenção do coração. Sabe que o homem não consegue discernir a intenção do coração de outro homem, a não ser que seja iluminado pelo Espírito Santo, a não ser que a gente pegue a Bíblia e leia a pessoa através da Bíblia, a gente não vai conseguir discernir a intenção do coração das pessoas. Por quê? Porque está oculto, está no cerne, como estava aqui nessas mulheres. Uma estava falando a verdade, a outra não estava. Como saber quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade? A espada da palavra vai discernir. A espada vai cortar, vai discernir toda a intenção do coração. Amém, queridos? Estamos falando de missões, não paramos de falar de missões. Amém? Só estou fazendo uma introdução para você entender aquilo que o Espírito quer ministrar ao nosso coração essa tarde. Agora eu quero que você vá, por gentileza, para Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu quero ler a partir do versículo 1. Você achou? Mateus capítulo 7, versículo 1. Cadê a Vânia? A Vânia falou que a espada iria
Rasgar, penetrar. Pois é, a espada vai rasgar, vai penetrar. Posso falar? Mateus, posso ler? Mateus capítulo 7, versículo 1. Você está aí? Pegou? Posso ir? Amém. Não julgueis, para que não sejais julgado. Pois com critério com que julgastes, sereis julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre missões, nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Porque se nós não olharmos com os olhos de Deus para as pessoas que não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essas pessoas, elas têm características que não são as nossas características. Porque essas pessoas, segundo a Bíblia, elas estão mortas. E é claro que uma pessoa morta tem atitudes de pessoa morta. Então, quando nós olhamos para as pessoas que não têm Jesus, a Bíblia diz que o espírito delas está morto e separado de Deus, e separado da graça de Deus, e separado da vida de Deus, e separado do amor de Deus, e separado do estilo de vida de Deus. Então, quando eu olho para uma pessoa que não tem Jesus, eu vou olhar para uma pessoa que tem atitudes de pessoas separadas de Deus, de pessoas que não conhecem a Deus. E qual é o nosso desafio como igreja de Cristo, como uma igreja missionária, como a Micheline falou, porque nós somos uma igreja missionária, porque a igreja de Cristo é missionária. Ele largou a sua terra, Jesus largou a sua parentela e foi para um lugar que não era o lugar dele. Não é assim? A Bíblia diz que o pão vivo desceu do céu, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele não era daqui, ele é do céu. Mas ele largou a sua pátria celestial, ele largou a sua família celestial e veio habitar nessa terra, e veio sofrer as nossas dores, as nossas paixões, e se identificou conosco, para que o sacrifício dele fosse perfeito. Amém, queridos? Então ele é o exemplo de missionário. E essa igreja, esta casa espiritual também foi fundada por um missionário que veio de São Paulo. E o Ministério Verbo da Vida também foi fundado por um missionário que veio dos Estados Unidos. Então, amado, não tem por onde correr. Não gosto de missões, nem vou no dia do culto de missões. Eu vou dizer para você, quando Jesus voltar, você vai dizer para ele: ai, Jesus, perdoa aí, porque eu nem fui naquele culto de missões. Não é? Oh, aleluia! Culto de missões é como qualquer outro culto. A palavra viva está sendo pregada, o Espírito Santo está no nosso meio. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos para aqueles que estão lá fora, nós não podemos olhar com os nossos olhos. Porque o nosso olhar, o nosso olho, ele pode estar comprometido com a trave. Porque eu posso estar julgando as pessoas com o meu crivo, com aquilo que eu entendo que é correto. E a Bíblia vai dizer, queridos, não fui eu que falei, né? Foi Jesus que falou que quando nós julgamos o outro com o nosso olhar, nós somos hipócritas. Porque eu vou julgar o outro baseado no que eu tenho de valor. Eu vou julgar o outro baseado naquilo que eu acho. Eu vou julgar o outro baseado naquilo que foi construído em mim. Mas a Bíblia diz que isso é hipocrisia. Que eu não posso julgar o outro com aquilo que é o meu olhar. Porque o meu olhar pode estar comprometido com uma trave. Pode estar comprometido com... Sabe, se você pegar um palito de dente bem fininho e colocar aqui no teu olho, a sua visão vai ficar comprometida, não é assim? Você não vai ver com clareza.
É isso que ele está dizendo. Que quando nós julgamos o outro baseado naquilo que eu acho, baseado naquilo que é o meu conceito, baseado naquilo que são os dados do meu mundo, quando eu julgo pessoas com isso, eu estou julgando com uma trave. A minha visão está comprometida. Ainda bem que Salomão não julgou aquelas prostitutas com aquilo que estava diante do olhar dele. Porque sabe que naquela época a prostituta jamais poderia chegar perto do rei? Elas chegaram. E graças a Deus que Salomão já tinha pedido sabedoria ao Senhor e permitiu que aquelas duas prostitutas que jamais chegariam diante de um rei pudessem chegar até ele. E ele resolveu o problema daquela mulher com a espada. Então, queridos, eu acho que aquilo que o Espírito Santo quer nos comunicar essa noite, essa tarde, é que para nós fazermos missões e entendermos isso, como está no coração de Deus, eu não posso julgar quem não conhece Deus ainda, como eu conheço. Eu não posso julgar talvez alguém que entre na igreja com uma roupa mais decotada, mais transparente, mais curta. Eu não posso julgar, isso é roupa para vir para a igreja? No mundo dela aquilo é roupa. Não é roupa no nosso mundo. Mas sabe que, assim que eu cheguei aqui nessa igreja, eu tenho mania de usar blusinha por dentro. Minha blusa não está transparente, mas eu estou com blusinha por dentro. Eu me sinto mais confortável. Não corro nenhum tipo de risco. E aí quando eu cheguei aqui, uma pessoa amada, uma irmã amada, que talvez não tenha tido a mente transformada pela palavra, ela puxou a minha blusinha assim. Vou puxar aqui para você ver. Ela puxou a minha blusinha assim e falou assim: mulher de pastor tem que andar com isso, né? Aí eu falei: não, de forma alguma. Eu ando com a blusinha porque eu sou crente. Né? Os meus órgãos não estão à disposição de ninguém, só do meu marido. Não é verdade? Mas isso para mim, gente, é a coisa mais normal do mundo. Não saio de casa sem a blusinha. E olha que tá calor, né? A gente não sai de casa sem shortinho. Dá licença aí, mas eu tô de shortinho. É porque eu sou crente. Não quero que a minha calcinha fique marcando. Não quero que meu sutiã fique marcando. Eu sou crente. E meu corpo não está à mostra. Não é verdade? Mas esse é o meu mundo. Esse é o meu mundo. Não é o mundo de quem está lá fora. Então, como eu vou explicar para a pessoa que ela é templo do Espírito Santo, que o corpo dela é santo porque é tabernáculo divino, que aquilo, né, como nosso pastor sempre gosta de falar, que aquilo que está exposto acaba perdendo valor. Como eu vou explicar para ela? Não tem como. O que eu preciso fazer? Amá-la. Trazê-la para a palavra. E na palavra ela será transformada. Queridos, foi só um exemplo, tá? Por aí vai. Por aí vai. Né? Talvez você esteja conversando com alguém que não usa cinto de segurança. E aí você entra no Uber e ele está sem cinto de segurança. E você pensa: meu Deus, que absurdo, esse cara está sem cinto de segurança. É um absurdo ele estar sem cinto de segurança. Mas gentilmente você pode pedir para ele: querido, você pode colocar o cinto de segurança, por favor? Porque é uma segurança para todos nós. Agora, é o mundo dele. Eu não entro no carro sem botar cinto de segurança. Eu vou na esquina da minha rua, eu uso o cinto de segurança. É o meu mundo. É o seu mundo. Então o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve a fala de Jesus. E a fala de Jesus é: não tem como a gente julgar o outro com a trave nos nossos olhos. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos julgando o outro com aquilo que para nós é ruim. E nós queremos que o outro faça aquilo que nós julgamos certo. Mas quando eu vou fazer missões, eu tenho certeza que Samuel não chegou lá em Angola com os costumes do Brasil e julgando o povo de Angola. Eu tenho certeza que Guilherme e Tânia, quando chegaram em Portugal, se adequaram à cultura local. Lá eles não comem feijão, não comem feijão preto. Lá você só encontra feijão se for em conserva. Eles não têm o hábito de comer feijão lá.
O brasileiro, ele consegue comprar feijão no mercadinho do Brasil, que tem lá, e faz o seu feijão. Agora, se o português chama você para ir na casa dele, e você vai, não tem feijão? Tem feijão? Não tem feijão? Não, ele não tem costume de comer feijão. É o mundo dele. Então, quando eles chegam num país assim, ou numa missão transcultural, eles vão precisar entender o outro. Sabe que aqui nós fazemos missões urbanas e precisamos entender o outro. Entender o outro como? Com o olhar de Deus. Na sua casa, será que está tendo muito julgamento? Será que você está julgando o marido, a esposa, os filhos, com a trave no olho? Sabe, queridos, Jesus não nos chamou para julgar, pelo menos não agora. E sabe que quando a gente decide não julgar, a nossa vida fica muito mais leve. Meu Deus, que leveza! Porque às vezes o outro comete alguma coisa e você já se levanta no julgamento. Eu vou te dizer, fica pesado. Porque é impossível alguém não errar com você. E aí você vai ficar amargurado de tanto julgar as pessoas. Não, seja leve, né? Entenda o outro. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte. Vira lá agora em João. Evangelho de João, no mesmo capítulo 7. A gente está falando de missões, amém, queridos? João 7, 24. Diz o seguinte. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ué, então calma aí. Você está dizendo para eu não julgar, mas a Bíblia diz que eu devo julgar com a reta justiça. É isso mesmo. Nós não vamos julgar com o nosso olhar, nem com o nosso crivo. Porque senão Jesus vai dizer, hipócritas. Você está com a trave no olho, você está fazendo tudo errado e está julgando o outro que está fazendo errado. Você está chutando o gato, estão dizendo que você é bonito, você está rosnando, mas você está julgando o outro que está se destemperando. E por aí vai. Mas aí Jesus vai dizer, olha, tem um jeito certo de julgar. Então qual é o jeito certo de julgar? O jeito certo de julgar, queridos, é julgar primeiro de tudo, com todo conhecimento e toda sabedoria. Romanos fala sobre isso, sobre esse julgar com sabedoria. Como Salomão julgou? Com sabedoria. Julgar com bondade. Julgar com misericórdia. Queridos, quando eu vim pela primeira vez nessa igreja, eu vim buscar auxílio. Mas antes de eu entrar aqui pela primeira vez, eu fui em um casamento. E naquele casamento, foi o primeiro casamento evangélico que eu fui. Eu saí horrorizada do casamento. Por quê? Porque eu não era cristã. E eu julguei aquilo que o pastor falou baseado no meu conceito. E eu saí horrorizada daquele casamento. Que loucura! Esse povo é doido! Como é que pode? E isso eu vou ter que fazer, tudo isso aí que ele está falando. Eu não era casada ainda. Que absurdo! Fiz a lista, né? Ponto 1, ponto 2. Não. Depois eu conheci a palavra. E quando eu fiz o rema, eu tive aula de submissão e autoridade com o pastor João Roberto. Gente, desculpa, tá? Não queria levantar inveja em vocês. E sabe o que eu descobri? Que tudo que eu considerava certo, Deus desaprovava. Tudo que eu achei naquele casamento que estava errado, eu aprendi pela palavra que estava certo. Fica para a meditação da igreja. E João, você abriu aí, João? Diz o seguinte: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta
justiça. Sabe, queridos, nós vamos julgar pela reta justiça. Quando as pessoas viram que Salomão tomou aquela atitude correta, o que elas falaram acerca do rei? Que ele era sábio e que ele sabia julgar, porque ele julgou com justiça. O que é julgar com justiça? É julgar pela palavra. E da mesma forma que a gente vai julgar pela palavra aquilo que a Bíblia diz de certo ou errado, a gente também vai julgar pela palavra como Deus age com misericórdia e compaixão. Esse episódio aqui que nós lemos, lá de João 7:24, que fala sobre julgar na retidão, Jesus curou no sábado. Esse é o contexto, não dá tempo da gente ler, mas se você quiser ler João 7, o contexto era: Jesus curou no sábado. E no sábado não se curava, por quê? Porque na lei de Moisés dizia que não podia curar no sábado. O que Jesus entendeu e aquilo que Jesus queria passar para as pessoas, para que nós entendêssemos, que havia uma lei, a lei de Moisés, que era a lei que Jesus cumpria. Mas Jesus veio nos dar um novo mandamento. Novo mandamento vos dou. E qual é o novo mandamento? É o mandamento do amor. E o mandamento do amor não deixa alguém enfermo se pode trazer saúde. O mandamento do amor, eu não vou ficar calado se eu posso abençoar. O mandamento do amor, eu não vou ficar calado se eu posso impor as mãos e cura se manifestar. O mandamento do amor, ainda que seja uma prostituta, mas se eu tenho a palavra de vida, eu não vou me calar. O mandamento do amor, ainda que seja uma pessoa que esteja completamente diferente do que eu espero que ela esteja, mas é esse amor que vai trazê-la para Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E esse amor, queridos, Ele não levou em conta aquilo que nós estávamos fazendo. Ele não levou em conta o que nós éramos. Ele não levou em conta aquilo que nós fizemos no verão passado. Ele não levou em conta a nossa desobediência. Ele não levou em conta a nossa falta de submissão a Ele, a nossa indiferença a Ele. Ele não levou nada disso em conta. E é baseado nesse amor que nós também não vamos julgar aqueles que estão do lado de fora e que estão ansiosos para ouvir aquilo que nós temos para falar. Aqueles que estão do lado de fora e não serão julgados por nós. Pelo contrário, eles serão amados por nós. E a compaixão do Senhor é que vai nos mover para isso. É o amor de Deus que vai nos mover para isso. É o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus que vai estar do nosso lado quando estivermos fazendo missões. Porque, querido, se não for baseado no amor de Deus, a gente não consegue. Se não for entendendo aquilo que Deus fez por mim quando eu ainda era um pecador, nós não vamos conseguir. Então, todas as vezes, queridos, que eu estou diante de alguém, de uma circunstância que vem o julgamento, porque é assim como você, eu também tenho vontade de julgar, não é? De alinhar no meu mundo e no conceito de mundo que eu tenho, de alinhar todo mundo, vou enquadrar todo mundo, né? Igual os militares aí, né? Na formação, enquadrando todo mundo, sabe? Que marcha e não pode ter um pé fora do lugar. Dá vontade de enquadrar todo mundo, né? Mas eu não posso enquadrar todo mundo. Eu tenho que, porque senão essas pessoas elas não vão querer vir. Elas não vão querer ouvir aquilo que a igreja tem para dizer. Porque a igreja está só expulsando, a igreja está expulsando. A igreja está dizendo, não, se você não está certinho, você não vem. Não, é o contrário. Jesus disse, eu vim para aqueles que estão doentes, eu não vim para quem está curado. Eu vim para aqueles que estão enfermos. Amém, queridos? Em nenhum momento a gente vê Jesus sentado na roda julgando ninguém. Olha que ele sentou em muitas rodas. Ele sentou em rodas de publicanos, ele sentou em rodas de fariseus, ele sentou em roda de pecadores, ele sentou em muitas rodas. Mas em nenhum momento ele diz, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Não, em nenhum momento. Pelo contrário, em todo momento ele diz, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Amém, queridos?
É uma responsabilidade que o Senhor nos deu a mim e a você como igreja local. E de forma alguma a igreja vai ser aquela que afasta. Não. A igreja vai ser aquela que agrega, que traz. Deixa chegar. A palavra que molda. Como você chegou? Pensa, como você chegou? Faz esse exercício. Como você chegou para Cristo? Faz esse exercício aí. Como você estava quando chegou para Cristo? E como você está hoje? A palavra te lapidou, te moldou. Você hoje é melhor do que antes? Você consegue hoje, quando comete algum erro, se arrepender e pensar: caramba, Senhor, me perdoa. É sobre isso. É sobre julgar na mesma medida. Sabe aquele versículo que a gente usa muito para o ofertório? Boa medida, recalcada, sacudida. O contexto ali não é dinheiro. O contexto ali é julgamento. Assim como julgar você, assim será julgado você. Como vai ser julgado? Na mesma medida. Boa medida, recalcada, sacudida, será assim. Amados, eu sei que você não deseja deixar uma pessoa ir embora, porque o nosso julgamento impediu que ela entrasse. O amor do Senhor vai atraí-la. E nós vamos acolher. Isso é fazer missões. É se identificar. Jesus se identificou. Jesus fez missões porque ele se identificou. E quando eu me identifico, eu lembro: meu Deus, eu era assim. Mas olha o que a palavra fez por mim. Olha como eu estou transformada. E eu confio tanto nessa palavra, que eu sei que essa pessoa pode também ser transformada. O amor constrange. O amor transforma. Na sua casa, é o amor que vai transformar o seu filho adolescente. Não é o seu julgamento. Na minha época, mas não é a sua época. Eu sei, eu falo isso também. Eu sou tentada. Minha mãe fez isso comigo e deu tudo certo. Eu sei, eu sou tentada a falar isso também. Mas o seu filho não é igual a você. O mundo que ele conhece não é igual ao mundo que nós conhecíamos. É outro jeito, é outro mundo. Não julga o seu filho adolescente. Põe limite. Mas quanto mais a gente julga, mais a gente afasta. Sabe por quê? Ninguém gosta de ser julgado. Ainda que a gente esteja errado, não é bom ser julgado. E por isso que o Senhor Jesus nos diz: julga pela palavra, da maneira correta, em amor, em retidão, em compaixão, cheio de bondade e cheio de todo conhecimento. Sabe por quê, queridos? Salomão não tinha todos os dados. Como julgar sem ter todos os dados? E às vezes a gente está julgando sem ter todos os dados. Por isso que é melhor não julgar. Eu não tenho todos os dados. Amém? Oh, glória. Isso faz uma igreja ficar forte. Porque deixa eu te dizer, pessoas julgadoras, elas se denunciam. E deixa eu te dizer mais uma coisinha, me perdoa, mas ninguém quer ficar perto. Pessoas julgadoras normalmente são pessoas
que não se perdoam e por isso elas julgam tanto. E falta de perdão traz amargura. E não é bom. O coração entristecido, a Bíblia diz que faz secar os ossos. E o coração alegre é um bom remédio. Eu sei que você prefere ser alegre do que ser ranzinza. Amém? É o amor, queridos, que vai fazer com que a gente ganhe pessoas. É andar na misericórdia e na compaixão do Senhor. Amém? Oh glória, você pode ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor. A gente está, a unção está naquela música que você cantou, a segunda. Não sei, não lembro a música. Eu lembro da unção. Não entendo nada de música. Nem lembro o que eles cantaram, mas lembro da unção. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele. Sabe, queridos, não é domingo de ceia, mas a gente vai refletir sobre algumas coisas. E sabe qual vai ser a sua oração essa tarde? Você vai lembrar de pessoas, do seu convívio, da sua família, do seu trabalho, pessoas que você gostaria que conhecessem Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, mas pessoas que você tem julgado, e você vai fazer uma oração por elas. Culto de missões, a gente traz pessoas que não conhecem Jesus no coração e começa a interceder por elas, porque missão começa no reino do Espírito. Então comece a interceder. Foi essa música não? Sobre as águas? Não lembro, foi a segunda música. Ele que cantou. Ele cantou essa? É, a Ilha Glória. Mas tem a Sobre as Águas, que ela cantou depois. Não. Em meio à tempestade, eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar. Olha o que Ele fez por você. Recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo. Ore, querido, ore por pessoas, interceda por pessoas. Vamos levantar um clamor por pessoas que ainda não conhecem a Jesus, pessoas da sua família, do seu trabalho. Vamos mover as águas desse lugar. Eu escuto uma Vocês estavam orando na hora da... Vocês estavam orando aqui no espontâneo, cantando aquela música da Melhor que a vida é o teu amor. Então, mas não fluir. Você está orando por pessoas, reivindicando a salvação dessas pessoas no reino do Espírito.
Ore por elas, ore para que os olhos sejam abertos, ore para que o Senhor envie ceifeiros. A Bíblia diz, a seara é grande, mas Deus diz, ore para que ceifeiros venham. Então, Senhor, traga ceifeiros para falar da Tua palavra para essa pessoa, que ela tenha um encontro, Pai, com pessoas comprometidas com a Tua palavra, que ela tenha um encontro com o Senhor, que ela diga, só podia ser Deus, que todas as escamas caiam dos olhos dela. Eu reivindico em nome de Jesus a salvação dessa pessoa. Eu declaro, diabo, solta a vida dela. Comece a orar por pessoas, queridos. Certamente Deus está colocando pessoas no seu coração. Nós somos igreja. Igreja intercede. Igreja faz missões. Igreja ama. Igreja tem compaixão. Igreja anda em misericórdia. Nós somos igreja. Há um mundo lá fora com dor, com tristeza. Há um mundo lá fora perdido, em angústia. A igreja foi colocada nessa terra como um luzeiro, como um baluarte, como a mão de Deus, como o braço de Deus. Nós não somos espectadores, nós fazemos acontecer, porque Jesus nos deu autoridade para reivindicar a salvação de pessoas, porque o inferno nunca vai ganhar, nunca terá mais gente no inferno do que no céu, porque a igreja do Senhor Jesus é uma igreja triunfante. Há um triunfo proposto para a igreja de Cristo Jesus. Melhor do que a vida é o amor de Deus. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.